Olá, vamos lá para a nossa próxima atividade relativa à matemática? A nossa próxima atividade vai falar sobre um tema na fração que é chamado de equivalência, que também é muito simples de se compreender, porque a fração equivalente, ela vai ter ali na sua imagem, nos seus desenhos, as frações que são iguais enquanto ao perímetro do desenho, enquanto a porção daquele desenho. Às vezes, dentro de uma fração equivalente, usando só o numerador e o denominador, a gente não consegue visualizar e relacionar essa realidade de equivalência. Então, mais uma vez, a gente vai usar as barras fracionárias para a gente conseguir compreender melhor essa realidade, ok? Vamos lá? Então, pessoal, aqui a gente tem nessas barras fracionárias a seguinte colocação, seguintes números fracionários: 1 inteiro, 2 meios, 3 terços, 4 quartos, 6 sextos e 12 dozeavos. E como que a gente vai fazer essa relação de equidade, essa relação de equivalência? Nós podemos também facilmente percebê-la por meio dos denominadores, dos numeradores, especialmente aqueles que são múltiplos um do outro, mas também a gente pode fazer essa percepção, essa relação, através dos desenhos. Olha aqui, olha. Ao observar o desenho de 1 meio, 2 terços, 2 quartos. 1 meio, 2 terços e 2 quartos. Qual dessas duas frações, melhor dizendo, 2 terços ou 2 quartos? Qual fração é equivalente a 1 meio? Ou qual dessas duas frações, qual desses dois desenhos fracionários cabem aqui dentro dessa fração de 1 meio? É o de 2 quartos. Porque, se você for perceber, o perímetro do desenho de 2 terços é maior que o perímetro do desenho de 1 meio. Entretanto, olha aqui, olha, o perímetro de desenho de 2 quartos, ele cabe aqui dentro direitinho, olha, ele é bem semelhante. Ele é igual no perímetro e semelhante no seu processo de partes, né, de frações. Agora, se eu for olhar aqui outro desenho, 1 meio é equivalente a 3 sextos, sim, porque se eu pegar essa barra de 3 sextos e equipará-la, né, e verificar se ela tem o mesmo perímetro de desenho da minha fração de 1 meio, nós vamos perceber que isso ocorre. O mesmo se dará na fração de 6 dozeavos, porque, olha, pegando aqui do meio para o final, nós temos exatamente o mesmo perímetro de desenho. Então, não tem dificuldades nessa observação. Entretanto, há um ponto que nós precisamos analisar, precisamos verificar. O único número que é ímpar aqui é a da fração de 3 terços. Portanto, os seus desenhos, pela lógica, serão divididos de forma ímpar, de formas diferentes. Todos os outros blocos de fração são de números pares. Então, se vocês prestarem atenção, olha, o eixo de simetria, a linha do meio, de todas as barrinhas de número par, estão no mesmo lugar. Então, aparentemente, né, fica mais fácil da gente identificar essa fração. Fica mais fácil da gente compreender essa fração. Ok, pessoal? Maiores dúvidas a gente tira na nossa web aula. Beijocas!